Paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Abra a tua Bíblia, por favor. Evangelho segundo o relato de Mateus. O capítulo é o número 6. Versículo de número 9 ao 13. Enquanto você encontra, quero externar aqui a minha gratidão a Deus, primeiramente, por conhecer um povo santo, eleito, que vai povoar o céu, bem como também agradecer ao canal da bênção para que eu estivesse aqui, que é o meu amigo Yuri, bem como sua família, Raíssa, e a Paula, que também não está aqui, que é uma pessoa muito especial, a qual a gente aprendeu a amar. Não faz muito tempo que eu passei a conhecê-lo, mas é nítida a presença de Deus na vida desse jovem. Esteve conosco na cidade de Sumaré, e lá eu pude aprender um pouquinho sobre o que é avivamento através da vida dele. Deus abençoe o Yuri, Deus abençoe a todos que estão à minha retaguarda, ao pastor presidente, faço menção aqui, Paulo Baumgartz, acho que é isso, né? Deus abençoe ao pastor Paulo, trago as minhas condolências e saudações do nosso pastor presidente, José Felipe da Silva, da Assembleia de Deus do Belém, na sede central, onde nós servimos ao Senhor, da cidade de Sumaré, ao vice-presidente Misael. Deus abençoe todos os obreiros, sem exceção. Acompanha a minha vida aqui, o presbítero Paulo, que é um amigo de jornadas, onde nós vamos pregar a palavra de Deus. O Evangelho faz isso, ele faz com que a gente crie laços, crie amizades, e isso é mais do que evidência de que Cristo está presente na nossa vida. Portanto, eu louvo a Deus pela vida de Paulo. Minha esposa não pôde vir, porque está gestante, e uma viagem aí de 2h30, com certeza seria um problema para ela. Muitas curvas, ela passa mal, mas me abençoou para que eu estivesse. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 9, é muito conhecido o texto. Porquanto vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder, teu é o reino e tua é a glória para sempre. Amém. Se sente, por favor. Meus irmãos, eu me lembro e me recordo quando era ainda criança, e minha cama ficava perto da cama dos meus pais, e toda vez antes de dormir, eu ouvia meu pai orando a Deus, orando a oração que nós podemos chamar de oração dominical, a oração do Pai Nosso. Desde criança eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui conhecemos muito bem a oração do Pai Nosso. Muitos de nós oramos o Pai Nosso, mas muitos de nós não conseguimos compreender a profundidade, o significado daquilo que nós pronunciamos em oração. Quando nós mencionamos o Pai Nosso, muitas vezes a gente deixa de perceber algumas riquezas daquilo que nós mesmos estamos declarando e orando a Deus. Quando nós observamos o contexto desta oração, Jesus está no seu maior sermão, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte abrange do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ali ensinos riquíssimos se encontram neste sermão. Por exemplo, Deus olha para os seus discípulos e diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus também ensina nesse sermão que muitos chegarão naquele dia e dirão para ele: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome, eu operei milagres em teu nome, mas eu vos direi: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você tinha poder através do meu nome, você tinha dons espirituais, mas não tinha mais a minha presença. Eu não te conheço, apartai-vos de mim. O Sermão do Monte abrange ensinamentos tão importantes
E principalmente um deles é ensinar os seus discípulos a orar. Obviamente, quando falamos dos discípulos, estamos falando de judeus ortodoxos. E todo judeu tinha costume de orar. Orar a hora terceira, a hora sexta, a hora nona. Eles subiam ao templo para orar. Portanto, quando eles observam Jesus orando, esse mesmo texto está relatado em Lucas capítulo 11. E se você perceber em Lucas capítulo 11, versículo 1, você vai perceber que eles vão observar Jesus orando. Só que o que chama a atenção dos discípulos é que eles já oravam, mas queriam aprender a orar com tanta intimidade como Jesus orava. Mas queriam aprender a orar com tanto relacionamento como Jesus orava. Mas queriam aprender como que Jesus orava de uma forma tão profunda que eles ainda não tinham experimentado. E Jesus vai começar a dar alguns ensinos. No Evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 5 e 8, Jesus ensina os discípulos como se deve orar. E ele dá 3 ensinamentos. Primeiro, não ore como os fariseus oram. Porque os fariseus oram no público. Eles não oram na intimidade. Eles não oram onde ninguém vê. Eles só oram quando tem alguém vendo. Não orem para demonstrar santidade para alguém, porque você ora. Não ora para demonstrar que você ora mais do que alguém. Você está sendo semelhante aos fariseus. Segundo o ensinamento de Jesus, quando você for orar, entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Porque o quarto é lugar de intimidade. Ninguém conhece tão bem o teu quarto como você. E é no teu lugar que você mais conhece que Jesus quer falar com você. E fecha a porta. Porque tem coisas que as pessoas não precisam saber. Tem coisas que as pessoas não precisam ouvir. Sabe aquela declaração e oração do teu pecado que você tem vergonha de falar porque tem alguém do teu lado cultuando com você? No teu quarto é o momento de você pôr para fora, falar, demonstrar o que está te perturbando, demonstrar o teu erro. Jesus ensina, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A gente vive uma inversão de valores. A gente quer orar em público e achar que Deus vai recompensar em público. E na verdade, Deus recompensa em público aquele que Ele conhece no quarto da intimidade. Como se deve orar no seu íntimo? O culto começa na minha oração e no meu relacionamento com Deus. Quando eu estou dentro da minha casa, eu resolvo e sinto a saudade de falar com Deus. Quando eu paro o que eu estou fazendo e sinto aquele calor na alma, como se estivesse gritando para mim, dizendo: vai para o quarto, eu quero falar com você, tenho saudade da sua voz. A oração, ela produz essa intimidade, e ali começa o meu culto. O culto começa no sacrifício, o culto começa no relacionamento, o culto começa na intimidade. É por isso que o Espírito Santo ele se manifesta com tanto poder no ambiente em público, quando o público que está lá é um público que conhece o Deus na intimidade. É fácil você pregar numa igreja onde a igreja é viva, porque você observa que essa igreja não é movida por eventos para orar, mas ela ora na sua casa, no teu quarto, para mover o evento. Jesus ensina. Ele vai dizer mais: não use de vãs repetições como fazem os gentios. Porque até então Jesus falou dos judeus, mas agora ele fala dos gentios. Quando for orar, não use de vãs repetições, achando que pelo quanto você repete, Deus vai responder. E não é pelo quanto você repete, você não precisa repetir. Jesus começa a dar detalhes de como precisamos orar. E no versículo de número 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Quando ele entra no 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ponto. Se você perceber na leitura da oração, Jesus divide a oração em duas partes. A primeira, ele já começa enaltecendo a soberania de Deus. Depois no versículo 11 ele começa a pedir. Mas primeiro ele fala da obra de Deus. Mas primeiro ele fala do Deus que está nos céus. Mas primeiro ele pronuncia o Pai nosso que estás nos céus, que é santo o teu nome. Quando for orar, aprenda com Jesus. Comece falando da obra que ele fez. Começa falando da tua criação. Começa falando da tua eternidade. Começa falando da tua soberania. Começa falando do sacrifício, da obra redentora, do amor de tal tamanho, de tal maneira que te amou, que doou o seu próprio filho. Comece falando da obra da graça. Quando você for orar, Deus gosta de ouvir você pronunciar sobre as obras que ele faz. É por isso que Jesus começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ele divide a oração em duas principais partes. Essa oração é conhecida como a oração dominical. A palavra domini significa comando, governo. Portanto, a oração dominical pode ser traduzida como a oração do governo, a oração do controle, a oração do comando de Jesus. Por isso a palavra dominical. Jesus ensina no versículo 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso. E aqui eu começo a pregar. Jesus começa com uma expressão de paternidade. Pai nosso. Se Jesus diz que Deus é Pai, nós somos filhos. Só que o processo de ser filho tem etapas cumpridas por Deus. Por exemplo, nós sabemos em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O homem peca, e por pecar ele morre. Adão pecou e se separa totalmente de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Mas como Deus em espírito vai se relacionar com o homem se o homem está morto espiritualmente por causa do pecado? É necessário aquilo que chamamos de redenção, ou também de regeneração. É preciso uma obra redentora para que o homem viva espiritualmente e se relacione com Deus novamente, como era no jardim. Adão é filho de Deus, mas Adão caiu perante a tentação da serpente cruel. E portanto, ele se separa do relacionamento íntimo com Deus. E você vai ver que em toda a história, Deus vai preparar a forma de voltar a se relacionar com você novamente. E por isso que ele prepara o seu filho como sacrifício, como obra de expiação. Imagine você num tribunal. Eu gosto de usar essa expressão. Você é culpado por homicídio e você cometeu esse homicídio. Está o juiz e o promotor que te acusa. Salmo 89, verso 14 diz que justiça e juízo formam a base do trono de Deus. Deus é justo. E o juiz, sendo justo contra o pecado, o salário é a morte, pena de morte, ele vai julgar. Só que ao ponto que o juiz está prestes a bater o martelo e a ser justo, entra um inocente dentro desse tribunal, olha para o juiz e diz: juiz, anula a causa dele, fui eu que matei. Toda a pena de morte que era para nós foi transferido para o inocente santo, que sofreu a pena de morte no meu e no teu lugar, para que você tivesse vida. Você já estava morto espiritualmente. Aí Paulo escreve Efésios capítulo 2, versículo 1: e fomos vivificados quando estávamos ainda mortos em delitos, em pecado. Sabe o que Paulo disse? Nós recebemos vida quando não merecíamos vida. 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro vai escrever dizendo: vós sois geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Em Gálatas 3:26, Paulo vai escrever: todos vós são os filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Quando Cristo traz você à vida novamente por seu sacrifício na cruz, quando Cristo traz você à vida novamente, mesmo quando você não merecia, a partir do momento que você torna a vida, você é filho, como Adão era. Você é filho, agora você tem uma paternidade. Agora você tem um pai que zela por você. Agora preste atenção, porque o pai que zela por nós, muitas vezes não vai atender a minha expectativa. Nem sempre ele vai fazer aquilo que eu quero. Nem sempre ele vai agir da forma que eu espero que ele age. Porque o pai não faz o que o filho quer. O pai faz o que o filho precisa. O pai sabe o que o filho precisa para crescer. O pai sabe qual é o tipo de leite que o filho precisa. O pai sabe que cada etapa de crescimento do filho, ele precisa de um certo alimento. O pai sabe que precisa passar as etapas da sua vida, mas para isso o pai, ele vai fazendo o que é necessário, mesmo que o que seja necessário machuque o filho. Mesmo que o que for necessário, o filho fique bravo, o filho chore, o filho não goste. Ele é pai. E o pai vai fazer aquilo que é necessário ser feito. Olha a oração, versículo 9. Quando for orar, orareis assim: Pai nosso. Ele não é só meu, ele é nosso. Quando Cristo começa assim, primeiro, ele já quebra toda a religiosidade de achar que Deus só está aqui, de achar que Deus só está lá, de achar que Deus só está em algum lugar, como se estivesse enjaulando a presença de Deus. Quando Jesus entrou no templo, ele viu todo o comércio, ele começou a virar as mesas, e lá tinha uma pomba, e a pomba tinha alguém aprisionando a pomba. Ele disse: solta a pomba, porque na casa de meu pai, a presença de Deus, o pai não é meu, ele é nosso. Nosso Pai. O que nos coloca em termos de igualdade. Todos nós que estamos aqui somos iguais ao Pai. Pai faz acepção de filho. Para o Pai, todos são iguais. Aqui não tem quem prega mais. Aqui não tem quem canta mais. Aqui não tem quem é melhor. Aqui todos somos iguais. Do mais quietinho, do mais tímido, ao mais extrovertido, ao mais que mais se libera, que mais se solta, não importa, você é igual perante a Deus. Porque tem gente que entra aqui e diz: eu queria ser como aquele tal. Eu queria pregar como aquele tal. Eu queria cantar como ela canta. Olha a voz dela. Mas você é tão precioso, tão preciosa para Deus quanto ela é. E posso dizer algo de Deus que eu estou sentindo Ele aqui? Não queira ser igual a ninguém. Deus te chamou do jeito que você é. Deus te escolheu do jeito que você é. E Deus usa do jeito que você é. Deus trabalha nos discípulos, Jesus trabalha nos discípulos, em cada um do jeito que eles são. Então entenda que o Pai é nosso, somos todos perante status de igualdade ao nosso Senhor. Versículo 9, Pai nosso, ele continua ensinando como orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A palavra santificado aqui foi incluído pelo tradutor da Bíblia. No texto original é santo é o teu nome. Porque o tradutor colocou no futuro, santificado seja. Mas no original é santo é o teu nome. E quando nós expressamos a palavra santo, no hebraico, os judeus eles tinham duas expressões para falar sobre santo, sobre santidade. Primeiro, kadosh. Kadosh é aquilo que é santificado pela presença de Deus. Por exemplo, os utensílios do templo, os sacerdotes eram santificados, o altar era santificado. Kadosh.
A outra expressão, Kodesh. Kodesh é a natureza santa de Deus, a natureza imutável de Deus. Quando os anjos, em Apocalipse capítulo 1, quando João entra, ele diz: eu vi as portas dos céus que se abriram, eu vi 24 tronos, um semelhante à pedra de jaspe e sardônio, e este estava assentado sobre o alto e sublime trono, e eu vi os seres viventes que voavam e diziam uns pelos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Ele é santo, sua natureza é santa. Então é por isso que Jesus inicia ensinando dessa forma: quando você for orar, lembra que Deus é santo, lembra que Deus é santo, lembra nas tuas orações, Ele é santo, permanece santo e será por toda a eternidade santo. Ele é santo. Versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu quero me centralizar nessa parte do venha o teu reino, a parte A do versículo 10. Venha o teu reino. Lembra do predecessor de Jesus, João Batista? O mesmo tema de mensagem que Jesus. Qual era? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando matam João Batista, Jesus na Galileia inicia pregando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas você já se parou para perguntar o que é o reino de Deus? Você já se parou para pensar o que é que Jesus está pedindo? Venha o teu reino. Segundo o grande teólogo, que infelizmente já faleceu, que é o Dr. Russell Shedd. O Dr. Russell Shedd, ele comenta esse versículo dizendo que há dois aspectos do venha o teu reino. O primeiro, o aspecto futuro, quando Deus vier na sua glória, em completude do teu reino, será manifesto. E o outro, o aspecto presente. Todo aquele em espírito que acredita, crê em Deus, guarda os seus mandamentos, se relaciona com Deus, este em espírito é alguém a qual o reino de Deus se manifesta. O reino é invisível. É sobre o aspecto presente que Deus me traz aqui para pregar. O reino é invisível. O reino não é material. O reino não é palpável. O reino não é formado por política. O reino não é limitado. O reino é indivisível. O reino é invisível. O reino é eterno. E o reino não tem limite. Quando perguntaram para Jesus em Lucas 17, versículo 21, perguntaram para ele: onde está o reino de Deus? Aqui ou ali? Aí Jesus olha para eles e diz: está dentro de vós. O que quer dizer que aonde tiver um crente, lá está o reino de Deus. Aonde tiver alguém que habita aqui em Poços de Caldas, crente, fiel a Deus, ali habita o reino de Deus. Você pode olhar para quem está perto de você e dizer para você: você é o reino de Deus. Diga. Você é o reino de Deus. Aonde você estiver, se manifesta o reino de Deus. Quando você for pregar, se manifesta o reino de Deus. Quando você for louvar, se manifesta o reino de Deus. Quando você vai no mercado, lá está o reino de Deus com você. Quando você entra no carro, lá está o reino de Deus com você. Porque o reino é invisível, mas o reino está abundantemente na vida de um crente. Reino. E só entende o que é reino quem de fato serve a Jesus. Isso aqui que nós estamos participando hoje é reino. Tem o reino de Deus aqui. Você não está vendo, você não está palpando, mas Deus está habitando com seus anjos aqui. Alambassubrinderavassia. Demando e candarava sobre.
Deus vai revelar Betel, a casa de Deus, a Jacó. E na visão ele vai mostrar uma escada que sai do céu, toca na terra. Quando Jacó olha, ele vai dizer: e eis que vi anjos subindo e descendo, subindo e descendo, porque casa de Deus é lugar do reino de Deus. E você está aqui, tem anjo subindo, mas tem anjo descendo, tem anjo subindo, mas tem anjo. Quem recebe isso, quem acredita nisso, levante a mão, levante. Adore ao Deus que habita com o reino no seu coração, aonde não falta provisão, aonde não falta a solução da presença de Deus. Você é reino de Deus, habita em vós. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é espiritual, não é palpável, não tem limite. E para falar sobre o reino, quando Jesus diz: venha o teu reino, primeiro, o reino é todo lugar que está a presença de Deus. Aonde a presença de Deus está, ali é reino de Deus. Mas entenda uma coisa: Deus não quer visitar você. Tem até um louvor aí novo que diz: vem me visitar hoje aqui, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem. Eu gosto da melodia, mas desculpe, Jesus não quer te visitar, não. A mulher sunamita, ela viu passando Eliseu representa a presença de Deus. Ela viu Eliseu passando, ela olhou para alguém e disse: eu vejo que verdadeiramente é um homem santo de Deus. Ela vai convidá-lo para visitar a sua casa. Toda vez que ele passa, ele visita, ele entra, toma café e vai embora. Só que ela não quer só visita. Ela vai olhar para o marido e vai dizer: vamos construir um quarto, porque eu não quero que ele passe só mais aqui. Eu quero que ele faça da minha vida a sua morada. Eu quero que ele faça da minha vida a sua habitação. Deus não quer te visitar. Desculpa eu te falar isso. Ele não quer te relacionar com você só hoje, num culto de sábado, na uma depoque, não. Deus não quer se relacionar com você só no culto de domingo, na tua congregação, não. Deus quer se relacionar com você todos os dias, fazer a tua habitação, fazer morada na sua vida. Ele quer se relacionar com você de uma forma íntima, todos os dias, toda hora, todo momento. Ele quer falar com você, ele quer habitação. Para ter o reino de Deus precisa ter a presença, e para ter a presença tem que ser contínuo. Ele quer fazer habitação, ele quer morar. Lembra de Obed-edom? Obed-edom está na tua casa. Quem sabe a tua casa tem a parede toda quebrada, portãozinho velho, suas ovelhas tudo magrinha, não produz lã, os seus frutos tudo sequinho, sua mulher estéril, não gera filhos. Até que um dia Davi bate na porta da tua casa e diz: Obed-edom, faz um favor, guarda para mim, por favor, a arca da aliança, a presença de Deus, porque trazemos de forma errada, sobre carro de bois, os bois tropeçaram, eu não sei o que fazer, eu vou voltar para Jerusalém, vou santificar os sacerdotes, depois eu volto para buscar. E coloca na casa de Obed-edom. 3 meses, 20 anos na casa de Abinadab e a presença no... 3 meses. Davi volta todo feliz para santificar o sacerdote levita. Está os filhos de Corá, os filhos de Asaf, tudo preparado ali para louvar o Senhor. Quando bate, chega na casa de Obed-edom, portão novo, parede nova, ovelha gordinha produzindo lã, o campo verdinho produzindo fruto. Quando ele sai lá está a tua esposa. Ainda não tem um sinal, porque 3 meses pode ser muito pequeno, mas ele diz: a minha esposa está grávida. Mas da onde é o segredo, Obed-edom? É na presença dele. Aí Davi vai dizer: eu vou levar
vou voltar para Jerusalém com ela. Quando Davi toma a arca da aliança para voltar para Jerusalém, Obed-edom olha para a esposa, ele vai dizer: vamos embora, pega as coisas, faz as malas. Vamos para onde? Vamos para Jerusalém. Por quê? Porque eu não vou sair mais de perto da presença de Deus. Queira fazer morada nessa presença, queira habitar nessa presença, queira se relacionar com essa presença. Essa presença é poderosa, essa presença é grande, essa presença é real. Ela está aqui nessa noite, está dizendo para você: ei filho, eu quero me relacionar com você de uma forma íntima, como você ainda não experimentou. Quero relacionar com você, ter experiências com você, mas lembre-se todos os dias que eu habito em você. Habito. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo só descansa na sombra do Onipotente. Aquele que há. Porque se você não habitar, você não tem sombra de onipotência. A condição do salmista é essa: faça morada, habitação. Quando você vai mudar para um lugar, você leva suas coisas que têm mais valor, tua família, teus irmãos. Aquilo que tem mais valor para você, você habita. E Deus está dizendo: se você quer o reino de Deus abundante na sua vida, não só você, mas leve tudo que é teu, tudo que tem mais valor para você, para habitar nessa presença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa presença, ela é real. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo dá a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Comunhão, koinonia. Sabe o que significa? Companheirismo, parceria, parceiro, companheiro. O teu companheiro é aquele que está com você todo dia. O teu companheiro é aquele que toma café com você, que vai para a escola com você, que vai para a faculdade com você, que vai te buscar na faculdade. O teu companheiro é aquele que deita com você, que acorda com você. Tudo que você faz, ele está com você, porque ele é o teu companheiro. Aí Paulo diz que o companheirismo, que a parceria esteja com todos vós. Nós precisamos dessa presença. Nós precisamos e almejamos pela presença de Deus. Você precisa dessa presença. Você precisa dessa graça. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nabucodonosor vai impor o reino da Babilônia sobre eles, se não adorarem quando a buzina tocar. Tem uma fornalha esperando 7 vezes mais aquecida. Quando dobra todo mundo, está os 3. Eu não me dobro. Nós adoramos a só um Deus. Resultado: quem não aceita o reino da Babilônia, lança na fornalha. Mas quando o rei lança na fornalha os 3, o reino de Deus estava lá dentro da fornalha, que passeava pelo fogo. O rei disse: não lançamos 3, mas eu vejo 4, porque o reino estava lá. Aleluia. O reino da Babilônia não tem poder sobre o reino de Deus. Quem é do reino de Deus, ainda que é lançado numa fornalha, reino da Babilônia não tem domínio sobre você. Lembra de Jezabel e Acabe? O reino de Jezabel e Acabe quer impedir o ministério de Elias. Ameaça Elias: se até pela manhã não colocar a sua cabeça à prova, como fez com os profetas. Sabe o que Elias faz? Foge depressa, correndo, desesperado. Um profeta que acabou de orar e Deus responder com fogo. Homem cheio de Deus. Foge, deita debaixo de um zimbro e diz: Senhor, eu quero a morte. Por causa da ameaça do reino de Jezabel. Só que quando ele dorme, o reino de Deus se movimenta. Quando ele dorme achando que tudo acabou, o reino de Deus se movimenta. O anjo desce, acorda e diz: Elisa, acorda, tem pão, tem água. Ele deita de novo, mas o reino de Deus é insistente. Ele insiste em você, acorda de novo. Oh glória.
Eu sinto a presença de Deus aqui. Acorda, tem pão, tem água. Ele insiste em você. Lembro de Paulo e Silas. Paulo e Silas mexeram com o reino da época. Uma menina pitonisa, possuída por demônios de adivinhação, rendia lucros para o governo com suas adivinhações. Quando Paulo chega lá, esses demônios vão atrás dele dizendo: esses que estão anunciando o evangelho de Cristo são verdadeiros servos de Jesus Cristo. Por várias vezes até que Paulo se incomoda, olha para ela e diz: sai dela. Eles estavam falando uma verdade, mas nem toda a verdade é de Deus. Sai dela. Saiu, acabou o lucro. Resultado, prende Paulo, prende Silas, espancam, torturam e deixam eles lá presos. O reino da sua época prendeu Paulo e Silas, mas ninguém prende aquele que é do reino de Deus. É só eles abrir a boca que começa um terremoto. Porque ninguém mexe com o reino que é indivisível, que é invisível, que é abundante, que habita dentro de você. Se for preciso, Deus envia um terremoto, Deus envia um problema, mas Deus tira aquele que é do reino, faz parte do reino, tem identidade no reino. Tentaram impor os reinos sobre o reino de Deus, mas não conseguiram. Versículo 10 da oração: venha ao teu reino. Versículo B, que é a parte B do versículo 10: seja feita a tua, diga mais forte, vontade. Vontade de quem? Deus. Porque o reino é o lugar da vontade de Deus. A vontade de Deus se manifesta, o reino de Deus se manifesta onde tem a vontade dele. E quem vive a vontade de Deus, deixou para viver a sua vontade. Cristo vai dizer, em Lucas 9, 23, aqueles que quiser vir após mim, aqueles que quiser. Jesus não está fazendo sorteio e insistindo, não, aquele que quiser. Se você não quiser, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. A gente vive o evangelho sem cruz. Sabe o que é o evangelho sem cruz? Você faz as tuas vontades. Você publica na rede social o que você quiser. É sua. Você se veste como você quiser, a roupa é sua. Você fala o que você quer. A sua conduta é a conduta que você acha que deve ter. As escolhas é você que faz. As decisões é você que toma. Evangelho sem cruz. A cruz é o que Paulo disse em Gálatas 2:20: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo está dizendo: não faço mais as minhas vontades, eu não ajo mais do jeito que eu quero. Toda a minha vida é governada por aquele que domina a minha vida. Toda a minha vida é direcionada por aquele que governa sobre a minha vida. Oh glória, você não vive mais as tuas vontades. Eu preciso contar isso. Quando eu estava indo para o estado do Paraná, eu levei uma rapadura na minha mala. Acho que nem o Paulo sabe disso. Eu levei uma rapadura na minha mala, mas eu nem me toquei, porque eu ia pensar que rapadura parece com alguma coisa. Fui passar no aeroporto, e você passa por aquele leitor, né, que você vê as coisas. Uma mulher lá viu, tirou a rapadura, enrolada num plástico, porque eu gosto de rapadura, né? Colocou de lado e disse: nós vamos fazer o teste. Eu falei: moça, isso aí é rapadura, quer que eu como? Ela falou: não, você não vai tocar, está confiscado. Eu vou chamar o superintendente, que nem lá estava, e me levou para uma sala. Eu falei: Jesus, ainda bem que eu cheguei quase 2 horas de antecedência. Só que em todo o percurso, até chegar no aeroporto, eu dei uma dormida no carro, porque meus pais me levou, e não saiu uma voz da minha mente: Gabriel, 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 Gabriel. Eu não entendia. Quando eu estava naquela salinha, chegou o superintendente com um crachá enorme aqui no seu peito, junto, acompanhado com mais um secretário, que eu não sei o que era, e veio para fazer o teste. Quando eu olhei para aquele homem, eu ouvi uma voz dizendo: Gabriel,
Gabriel. Eu olhei para aquele homem e disse: quem é Gabriel? Aquele homem começou a chorar, porque ele estava voltando de uma visita do seu filho chamado Gabriel, que estava internado em coma por causa de um acidente. Naquele momento eu senti o Espírito Santo e disse para ele: teu filho não vai morrer. Ele começou a chorar. E aí eu entendi que tudo que é feito por Deus é a vontade dele. Você pode não entender nada do que está acontecendo, mas Ele está guiando e conduzindo a sua vida. Você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo agora, mas você vai entender na hora que Ele revelar para você a sua vontade. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aquele problema foi vontade de Deus. Aquele término foi vontade de Deus. Você pode não ter gostado, mas foi vontade de Deus. Aquela porta que se fechou pode ter trazido tristeza, mas foi vontade de Deus. Aprenda a viver na vontade de Deus. Eu preciso correr para encerrar. Capítulo 6, versículo de número 10 ainda, parte C. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. 12. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você percebe que o lugar do reino de Deus é um lugar de provisão? Eu vou repetir. O lugar do reino de Deus é um lugar de provisão. Porque Jesus vai ensinar a pedir. Você tem pedido alguma coisa para Ele? Jesus está ensinando você a pedir. O pão de cada dia dai-nos hoje. Mas não é amanhã, é hoje. Porque o que Deus entrega é hoje. Porque o que Deus faz é hoje. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. É no presente, é no agora. Por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. Você tem que aprender a viver o hoje, aprender a viver o agora, porque a provisão de Deus vem no hoje, vem no agora, a cada dia, no dia a dia, dia após dia. Filipenses 4,19, e Deus há de suprir toda a vossa necessidade em Cristo Jesus. Deus há de suprir toda a vossa necessidade em Cristo Jesus. O pão de cada dia, Ele acrescenta. A necessidade, Ele acrescenta. Ele coloca na sua vida aquilo que é necessário, porque o Deus que você serve é um Deus de provisão. O Deus que você serve é o Deus do ouro e da prata. O Deus que você serve é o Deus de Lucas 1,37, porque para Ele nada é impossível. O Deus que você serve é o Deus que tudo pode, aquele que crê. O pão, Ele acrescenta. O perdão, Ele te perdoa, mas você tem que aprender a perdoar também. Perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Porque não há perdão se você não perdoar. Eu sei que você sabe disso, mas eu preciso falar para encerrar a mensagem. Não há perdão se você não perdoa. Tiago 5,19, Tiago vai escrever: aquele que convence o homem do seu pecado, salva uma alma da morte e encobre uma multidão de pecados. Sabe o que Tiago está dizendo? Enquanto eu faço por alguém, Deus faz por mim. E tem alguém que está chorando aqui, porque eu sei que você está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Enquanto você se envolve com o que é de Deus, Deus se envolve com o que é seu. Enquanto você se envolve com as coisas de Deus, Deus se envolve com as suas. Eblaface mandarava sépia. Se envolve, perdoa, ama, frequenta, participa, porque enquanto você faz, Deus faz por você. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, perdoamos aos nossos devedores. Você precisa aprender a perdoar. E depois eu encerro.
Jesus vai dizer, mas livra-nos do mal. Se coloque de pé, por favor. Mas livra-nos do mal. O nosso Deus é o Deus do livramento. O reino de Deus se manifesta nos livramentos. O reino de Deus se manifesta nos momentos em que, às vezes, não era nem para você estar aqui. Eu posso dizer mais para você. Você pode até pensar em se aventurar. Se o reino de Deus está em você, Ele te busca, te livra, te traz de volta. Porque o reino de Deus habita em você. Eu quero orar por você. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. De tudo que eu falei aqui em que o reino de Deus está envolvido, se você está em falta em alguma coisa, venha até aqui à frente rápido que eu quero orar por você. Coisa rápida. Quero interceder pela sua vida. Você que busca pela presença de Deus porque você não sente mais, vem aqui. Não é errado você dizer que você não sente mais a presença, é errado você viver de uma falsa fé. Você vai no culto e não sente mais a presença de Deus. Você precisa de ajuda. Você precisa de alguém para interceder por você. Eu sei que essa mensagem tem endereço. Pode espalhar para cá, para não acumular aí no meio. Isso, vem mais para o canto aqui. Eu venho com uma mensagem de Deus para a sua vida e dizer para você que Deus tem o seu reino habitando em você. E Deus quer habitar o reino em você. Você que quer fazer parte desse reino, que ainda não entregou sua vida para Jesus, levante a tua mão. Tem alguém no nosso meio que precisa voltar para os caminhos do Senhor? Levante a sua mão, por favor. Não deixe para amanhã aquilo que você pode resolver hoje. Por isso Jesus disse, o pão de cada dia dai-nos hoje. Deus não se agrada do seu amanhã que você espera e não faz hoje o que você pode fazer. Tem alguém que precisa entregar sua vida para Jesus aqui? Eu quero orar por você. Tem alguém? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Júlia, louva o Senhor, por favor. Enquanto a Júlia louva, só rapidinho, põe a mão no teu coração, põe a mão. Isso. Assim diz o Senhor para esta igreja. Há um período de renovo. Há um período de renovo que está chegando para a de Belém de Poços de Caldas. O renovo espiritual está chegando para esta igreja. Ablafaste comando Yavás, de forca de Nagavácia, Iribifaste comando Fasterabai, de comando Iaforca, e mando Ilasse dirivácia. Feche os seus olhos e comece a clamar pela presença dEle. Comece a clamar pela presença dEle, porque essa noite é uma noite de renovo. Porque essa noite é uma noite que Deus vai marcar aqui este lugar, onde Ele vai renovar a sua vida espiritual. Tem um reino querendo habitar em você. Comece a pedir por Ele. Senhor Deus, Pai da glória, em nome de Jesus, comece a nos encher, Senhor, com a Tua graça aqui. Comece a nos encher com o Teu poder aqui. Comece a tocar no nosso coração aqui nessa noite. Remblando, vá-se, brinácia, eplafasse, te comando, plácia, plafaz. Replafu, brinácia, dando, iácia. Começa, Deus, a renovar, Senhor, as nossas vidas aqui nessa noite, com a Tua presença. Seja feita a Tua vontade na nossa vida. Ó Senhor, começa a encher cada adolescente, cada jovem aqui nessa noite. Que uma Depoque seja cheia da Tua presença. Começa a clamar por Ele, começa. Vem, Senhor, vem. Vem, Santo Espírito. Habita, Senhor, em mim. O céu vai descer aqui. O
O céu vai descer aqui. O céu vai descer aqui. Pai nosso. O céu está começando a descer aqui. O céu está começando a descer aqui. O céu está começando a descer aqui. Aqui no altar o céu está começando a descer. Aqui no altar o céu está começando a descer. Aqui no louvor o céu está começando a descer. Aqui na nave da igreja o céu está começando a descer. Oh glória! Já tem gente sendo renovada aqui. Tem gente sendo renovada as suas línguas que a faculdade não ensinou, que a escola não ensinou. Aqui já tem gente sendo renovado. Vai adorar ou vai ficar olhando? Vai adorar, vai receber ou vai ficar olhando quem está recebendo? Receba do céu. Deixa o céu descer. Deixa o reino se mover. Deixa o reino se mover. Deixa o céu descer. O reino já está se movendo aqui. Deixa o céu descer. Está descendo. Está descendo. Está descendo. Está descendo. Deus diga isso. É o reino. Levante. Deus Levante a mão. É o poder. Levante a tua mão. Levante a tua mão. É a glória para sempre. Diga isso. Teu é o reino. Teu é o reino. Teu é o poder. É o poder. Tua é a glória. Enquanto você louva, diz o Senhor, eu te renovo. Eu encho a sua vida. É o reino. Teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Sempre amém. Só o fundo. Diga isso. Dá bravas. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Diga isso, que ele cresça e que eu diminua. Diga que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Quem não é batizado? 1, 2, 3, 4. Quem não é batizado? 5, 6, 7, 8. Quem não é batizado e quer ser batizado, vem aqui. Vem aqui na frente, aqui, ó. Vem aqui. Quando Deus me chamou para pregar, Ele disse que Ele precisava batizar as pessoas com o Espírito Santo. E há 3 formas do Espírito Santo batizar: repentinamente, em Atos 2, e de repente veio do alto como um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Pela pregação da palavra em Atos 10, na casa de Cornélio, Pedro estava pregando, o Espírito Santo desceu. E pela imposição de mãos, eu não sei se os obreiros podem pôr as mãos sobre eles. Se puderem passar álcool até na mão, passem. E coloque as mãos sobre eles. Porque as 3 formas de batismo nós vamos aplicar aqui.
E entenda uma coisa, deixa eu dizer algo para você, segura o fundo, segura um pouquinho, para que eles possam ouvir. Deixa eu dizer algo para você. O que toma o teu corpo e faz o que você não sabe o que está fazendo, não é cristianismo, é espiritismo. É o Exu, o demônio que entra no teu corpo e você perde consciência. Em Atos 2, eles receberam e falavam em outras línguas. Eles falavam porque queriam falar. Os profetas profetizavam porque queriam profetizar, porque tinham coragem para falar, porque tinham coragem para profetizar, porque tinham coragem para fazer aquilo que Deus estava mandando eles fazer. Batismo não é espiritismo, meu filho. Se você sentir, fale, põe para fora. Seja impulsionado pelo Espírito Santo, mas age, profetiza. Nós vamos orar por vocês. Vamos orar? Feche os olhos. Quem já é batizado, por favor, interceda agora. Estenda as mãos para cá. Se você quer ser cheio, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, ó Deus, o mesmo Espírito, Senhor, que operou sobre os apóstolos, que operou sobre os profetas, que se movia sobre a face das águas na criação. O mesmo Espírito, Senhor, que desceu no dia de Pentecostes, que soprou dos 4 cantos da terra. O mesmo Espírito, 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Ó Deus, aquele que operou e batizou em Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus eu clamo por Ti, Senhor, no meu ministério, na minha vida, que o Senhor desça, Senhor, e batize a Tua filha agora, em nome de Jesus. Replace plauadarás. Fala porque estou te dando, diz o Senhor. Tu pediste, receba. Está pousando sobre você. Reblaçubidicando e açaí. Place amando. Tem nova sendo batizada aqui e falando em língua estranha. Quem acredita nisso? Você vai chegar em casa falando em línguas. Amlaçubrindarás. Andaravôcia. Teravacando e asebrandaráscia. Era subidauá. Tecando o açaí. Da place comando feste mandaragai. Tarauácia. Tecando estou eu dando sabedoria para ti, filho, porque tu me pediste. Estou eu dando sabedoria para ti, porque é um dom de ciência que estou te entregando nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do vaso de Deus. Seja cheio do Espírito agora. Emana que é engraçado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, vai orando ao Senhor. Vai orando ao Senhor. Vai orando ao Senhor. Põe a mão no teu coração, Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pelo teu poder. Te adoramos, ó Senhor, na beleza da tua santidade. Te dou graças pelo teu povo, pelos nossos irmãos aqui. Que a tua paz, a tua bênção, a tua presença seja abundante com eles, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém.